Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Patrícia Carvalho, dermatologista. Quem está entrando agora, curte, dá um like, clica aí, se inscreve. E hoje a gente vai aqui no nosso Conversando com a Sua Dermato falar sobre um assunto que, para quem tem pet, eu acho bem interessante. Hoje a gente tem no nosso canal o nosso convidado, o Dr. Estênio Lima, veterinário, dono da Casa Pet. Seja Isso. bem-vindo, Dr. Estênio. Muito obrigado, doutora. Pô, é um prazer estar aqui com você. Estou aqui para tentar tirar um pouco aí as dúvidas, né, de quem tiver sobre o assunto. Se você também tiver, estou aqui à disposição, tá bom? Vamos lá. E eu acho que isso vai ser mais uma consulta da dermatologista com o Sim, sim. veterinário. Eu recebo muito no consultório pacientes com umas lesões bem peculiares Uhum, causadas pela pulga, pela picada de pulga. uhum. E aí eu queria falar mais sobre isso. Quais os animais que comumente são mais afetados pela pulga? Na nossa rotina, vou só me apresentar um pouquinho, tá? Ah, Rapidamente, joia. Fui antes de responder essa rápida. pergunta. É, então, meu nome é Estênio Lima, tá? Eu sou médico veterinário formado pelo UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, e já sou veterinário há 17 anos, tá? Eu atuo atendendo cães, gatos e animais silvestres e exóticos, tá? Aves, répteis, roedores, esses animais mais diferentes que não são todo mundo que cria, tá? E, assim, respondendo a sua pergunta, quais os animais que mais frequentemente têm, né, presença de pulgas, né, que é o nosso tema, são os cães e os gatos, né? Certo. E é a mesma pulga que o gato tem e o cão tem? Morfologicamente é praticamente a mesma pulga, né? Só Hum. muda a denominação, né? Cinetaphoceles felis e a canis, né? É um nomezinho difícil de falar, Mas mas se a Canis pular pro pelo do gato, ela é a mesma? sim, é a Pode ser. mesma pulga, tá? É, Inclusive essa associação que muitas pessoas criam cães e criam gatos também, né? Então, é, de repente, se um animal chega com pulga, pode passar para para o o outro. outro. E aí esse animal com pulga, ele infesta aquela casa, não é isso? Tem E possibilidade. a pulga, ela causa lesão de pele no ser humano. E é uma Sim. lesão bem interessante, bem peculiar. Uhum. Ela faz pápulas ao longo da pele do paciente de forma linear, que a gente diz café, almoço e jantar. É como se ela Certo. fizesse as três refeições na pele do ser humano. É bem Uhum. interessante. Sim. São pápulas urticadas e que coçam bastante. Uhum. E aí, a parte dermatológica a gente sabe tratar. E como tratar, como prevenir essa lesão de pele no ser humano Uhum. causada pelo animal? Como é que a gente faz para prevenir a pulga no animal? Pois é, uma pergunta bem interessante, né? Porque do ponto de vista animal, né, muitas vezes muitos tutores vão perceber que o animal está com pulga a partir do momento que já está bastante infestado, né? Hum, No ser humano, né, é mais fácil por quê? Porque o ser humano não tem pelos como o cão e o gato têm. Então, assim, é mais fácil de você visualizar quando você presencia a pulga no corpo, né? E é um parasita que corre, né? Geralmente isso. no animal. No animal a gente encontra assim, afasta o pelo e percebe que ele está correndo na pele do animal, tá? Feito um piolinho, não é Feito isso? piolho. Piolho também pode Piolho. acontecer, né? Em cães e gatos também. Muitas vezes tem tipo uma farofinha preta, né? Que na Uhum, verdade ali são as fezes da pulga, né? Então entendi. muita gente chega já com essa queixa, né? Ah, meu animal tá tipo com uma farinhazinha preta no pelo, o que será que Ah, é? Quando a gente procura direitinho, tem uma pulga lá, ou várias, né? aham, Sua pergunta foi questão da prevenção, né? foi. Como está muito ligado aos animais, né? E a gente está falando aqui sobre a possibilidade dessas pulgas infestarem, né? E parasitarem os seres humanos que vivem junto com os animais, né? Hum, Então, assim, teoricamente, a gente vai ter que prevenir primeiro nos animais, isso. que é onde uma parte aí fundamental do ciclo, certo? Porque a pulga se alimenta de sangue, né? Então, o principal hospedeiro são cães e gatos, né? Mas
cerca aí de 95% das pulgas, quando você vê no animal, geralmente 95% vão estar no ambiente, né, em forma de ovos, em forma de pupas, em forma de larva, né? Isso, Então, teoricamente, a gente tem que proteger primeiro nossos animais, nossos cães, nossos gatos, para que a gente, né, não se infeste com pulga e não tenha esse tipo de reação, tá? Nos animais tem várias maneiras de proteger, tá? Principalmente produtos tópicos, tá? Coleiras, que são repelentes, e puricidas, que servem para matar pulgas, tá? Produtos top spot, que são óleos que são colocados no dorso do animal, que a gente chama de puron, tá certo? E alguns produtos que são ingeríveis e que soltam a substância que vai agir no sangue. Então, muitas vezes a pulga precisa picar o animal para poder receber aquela medicação e morrer. Inclusive para interromper o ciclo, né? entendi. Porque se tem fêmeas ali adultas fazendo postura, vai continuar tendo ciclo. Então tem que tratar o ambiente também, não só o animal, tá? A pulga pode ficar em carpetes, sofás, né? Nos cantinhos da casa. Acontece dessa maneira. Essa foto aqui, ó, Uhum. é a minha perna que foi Certo. acometida pelas lesões de pulga. Olha aqui a lesão que a gente chama café, Almoço almoço e jantar. e janta, mas coça, e Gosta bastante, né? é de tirar o sono, né? Uhum. Essa coceira dessas pápulas. Não só tive essas três, não, tiveram várias, Várias. foi. Tá. Mas é geralmente no ser humano é da cintura para baixo, que é a área Sim. mais fácil da pulga pular, Do né? alcance. Do alcance da pulga. E uma coisa que eu tenho uma curiosidade: o repelente de insetos, será que ajuda a repelir a pulga na nossa pele? Eu li alguma coisa sobre, quer dizer, eu procurei, mas não li nada sobre Certo. pulgas. Aí eu queria saber de você, se o repelente, você sabe dizer? Eu vou dizer que eu não sei afirmar nesse momento de verdade, porque assim, a maioria dos repelentes, né, usados no ser humano são com a intenção de repelir mosquitos, Mosquitos, isso. né? Não sei se essas substâncias, né, teriam essa capacidade, no ser humano também, de É, repelir as pulgas, eu também não vi né? nada, acredito que não, Uhum. porque, como você sabe, eu já lhe falei, eu não Sim. tenho pet. Isso Aham. aí eu fui acometida na casa de um amigo, um churrasco, e eu sabia que lá tinha pet. O pet não estava próximo a mim, mas a pulga Uhum. sim, né? Ela Sim. pula, como você mesmo disse, ela fica em cantos de parede, em cadeiras, sofás, e aí Isso. aconteceu comigo. Com a É, dermatologista. como dermatologista, eu fui a minha própria paciente Sim. e vou contar que eu sofri. Foram Aham. umas 3 noites de coceira bem intensa, prurido intenso, me tirando o sono e Uhum. eu penei com essas pulgas. Sim. Eu tenho uma dúvida também. Eu queria Diga, saber se no seu dia a dia é ah, comum você atender pacientes que com sofrem pulgas. com esse tipo de problema também. Acontece de chegar lá no consultório, Acontece. sim, acontece. E assim, o paciente chega achando que é uma alergia, sei lá, foi alguma coisa que eu comi, né, doutora? E quando a gente vê essas 3 lesõezinhas lineares, aí a gente mata a charada. A Uhum. primeira pergunta que eu faço é: tem pet? Isso. E aí, tenho. Não, é porque eu brinco na casa. Acontece muito com criança também, né? Eu brinco Sim. na casa do vizinho, o vizinho tem pet, eu tenho pet, tenho Uhum. gato, tenho cachorro. E aí a gente mata a charada. Uhum. Eu trato a lesão de pele e peço, claro, para levar o pet ao veterinário. Isso aí. Isso eu acho que esse é o principal tratamento, Isso né? aí. A É. principal prevenção. Saúde familiar. Outra pergunta: qual a Hum. época mais propícia desses bichinhos nos pets? Tem Agora. época, agora, né? Por isso que Assim, aconteceu na comigo. nossa região, né, a gente tem a, a época que tem as chuvas mais intensas, né? Então, tem determinadas doenças que aparecem e determinados parasitas que aparecem logo ou durante o período de chuvas, entre eles a pulga, né? Porque a umidade mais o calor favorece a proliferação, a reprodução da pulga. Então, olha, quem tem pet em casa, se liga, viu? Pode aparecer esse tipo de lesão.
Petrolina e região está chovendo bastante. Eu Isso. acho que o país todo, né? Deu uma mudança climática bem intensa, tudo chuva, as chuvas já eram para ter parado, né? Uhum. E estamos com muitas chuvas. Então, presta atenção nesse tipo de lesão, nos seus pets. E os pets, eles têm muitos sintomas com pulga? Sim, coceira, né, o principal deles, porque, como você mesmo falou, você sentiu isso na pele, né? É, eles sentem também, né? Sentem também. E Coitados. tem vamos dizer assim, a resistência de cada indivíduo é específica, né? Isso. Tem animais que sentem mais, animais que sentem menos, tem animais que têm um prurido muito intenso, no caso a coceira, queda de pelo, ficam com áreas alopécicas, né? Perdem pelos em determinadas áreas. É muito característico que alguns animais eles ficam com o rabo peladinho, né? É uma das regiões ali que a pulga gosta de ficar. Pelado porque ele coça mordendo, deve ser, Coça né? mordendo, né? A própria Bichinho. alergia local causa inflamação também, né? E o pelo. Aquilo afeta o folículo também, Isso, não é é. isso? E o pelo cai. E é o que a gente chama de DAP, dermatite alérgica à picada de pulga ou dermatite alérgica à picada de ectoparasita, tá? Porque não Entendi. só a pulga, mas outros ectoparasitas podem causar esse tipo de reação, como o carrapato, por exemplo, o piolho, por exemplo, e os Isso. ácaros ou sarnas, que são micro-organismos, são microscópicos, só dá para ver no microscópio. Gostei de você ter falado piolho. Também prestar atenção. O piolho dá muito lesão parecida com Sim, essa da minha sim. perna, nessa região de pescoço. Logo no início, você vai ver, o paciente chega com aquelas pápulazinhas no pescoço, coçando muito, e a gente vai lá e procura no cabelo e acha. Sim. E, Interessante. e eu não sabia também que o piolho fazia isso no animal. Uhum. Olha quanta coisa. A gente não deixa de ser um animal também, né? Com certeza. E as lesões são muito parecidas, bem interessante. Eu acho que você me esclareceu muitas dúvidas, eu Aham. gostei bastante. Mais alguma? Talvez a gente tenha esquecido de falar um pouco sobre doenças, né? Isso. No caso seria Fora essas, né? fora essas, né? É, Fora essas. No caso isso. é a dermatite alérgica, né? Que é por conta da picada, mas também tem algumas doenças que podem ser transmitidas pelo repasto sanguíneo, né? Porque pulga, carrapato, esses animais, eles se alimentam do sangue do hospedeiro, né? E através desse processo de alimentação do repasto sanguíneo, aí pode ocorrer a transmissão de algumas doenças, né? Algumas parasitoses, né? Algumas Como, parasitoses. como a teníase, que é a solitária, aquela verminose Isso, solitária. Eu vi que a pulga também pode transmitir, isso. tanto para o animal como para o ser humano. É. E outras doenças mais graves. Uhum. É, Por exemplo, a teníase que você fala, na medicina veterinária a gente chama de dipilidiose, que hum, é um verme chamado Dipilidium canis, né, ou Dipilidium cat, né? Aquela mesma questão, se está no cão ou se está ou se se tá está no no gato, gato. tá? Como é que acontece? Nesse caso, é através da ingestão da pulga, Ah, a ingestão. é porque o animal, na hora de coçar, ele É, lambe tanto, também, né? isso, tanto ele Já. coça com as patas, como ele coça com os dentes, né? Se for uma área que ele alcança, ele vai coçar com os dentes. Hum, E principalmente o gato, que também se lambe bastante, né? Ao isso. invés de se mordiscar. O cachorro ele se mordisca mais e o gato ele se lambe mais. Só que fazendo isso, nesse momento, os dois podem ingerir a pulga, que geralmente vai ter o ovo dentro do sistema digestório da pulga, e lá no sistema digestório do cão e do gato, esse ovo vai eclodir e vai se transformar na tênia, né? Na teníase. Interessante. Inclusive, muitas vezes a gente atende o animal e observa no ânus as proglotes saindo ali pelo ânus, né? E fazendo aquele movimento de expansão. O pessoal fala, meu gato, meu cachorro tá com umas bolinhas brancas na saída do ânus. É isso mesmo, É. é isso Tudo mesmo, por conta da pulga. da pulga. Mais alguma outra doença fora essa? Ó, é, a peste bubônica, por exemplo, não sei se você Isso, já ouviu falar, já. né? No Nordeste a gente gosta de falar assim, tá com a peste, né? É, Isso, na verdade, é,
na metade do século XX aí, né, houveram surtos de peste bubônica na Europa, né, muita gente morreu em função de peste bubônica, que era isso, transmitido por pulga, que parasitavam ratos, né, e é uma bactéria chamada de Yersinia pestis, né, e foi daí que veio a peste bubônica. Matou muita gente, a gente não sabia o que era e depois descobriu que era em função da. Mas hoje a gente não vê mais cachorro também, ou os pets Não, é acometidos, muito não. difícil. Tem algumas outras doenças que geralmente tem o carrapato também envolvido. Por Isso, exemplo, a doença de Lyme, né, que afeta o ser humano, isso, a febre mas que são maculosa. a febre maculosa, Isso, né, que que é é bem grave, é muito grave. grave. Matou algumas pessoas no estado de São Paulo, acho que ano passado, né? É, ainda mais. E ainda mata, né? Ainda mata, né? Está Tem muito visto. ligada à Mata Atlântica, né? Isso. Essas regiões. Aqui no Nordeste, É menos, né? a gente não vê. Tem até um teste rápido que a gente trabalha, né? Que ele verifica 4 doenças especificamente. Uma dessas doenças é a doença do Lyme, também é chamada de borreliose, né? Isso. E eu, particularmente, nem dos meus colegas, eu nunca vi ninguém dando positivo para a doença de Graças Lyme. a Deus, né? Aqui, né? Aqui no Graças a Deus. Nordeste. Que bom, eu já fico mais tranquila, menos Beleza? mal, né? Que ótimo. E Então, aí, mais alguma coisa? é isso. É, Teria várias outras coisas que a gente a poderia gente falar. poderia passar a tarde toda, Poderia né? passar a tarde falando de parasitologia. E você gosta, né? Gosto, Que bom, gosto, que bom. gosto muito. Eu gosto de tratar a pele do ser humano. Isso. E em relação, vamos dizer, às alterações, por exemplo, na pele, tem muita coisa que é parecida com o que você Muito. vê no seu dia a Isso, dia, né? Pústulas, eritema, prurido, pápulas, papas. né? Tudo isso aí a gente vê também É, na medicina veterinária. temos muito em comum, né, não? Sim, Foi um prazer essa conversa, esse papo igualmente, breve, mas foi, igualmente. foi bem esclarecedor. Eu fico muito satisfeita com você ter aceito o nosso Foi um convite prazer. e estar aqui esclarecendo a mim e ao pessoal que está assistindo. Ótimo. Obrigada. E você está de parabéns pela iniciativa, né? Porque você está trazendo educação para seus clientes, né? De uma maneira bem didática e que É. eles vão gostar bastante. E é um assunto assim, pouco falado, né? O pessoal acha que é banal, talvez, ou nem leve em Sim, conta, e, sim. e é bem interessante e tem Demais, que ser tratado. demais. É, e a gente tem que estar aqui para esclarecer, né? Exatamente. Valeu. Show, doutora.